Uma questão que foi levantada na semana passada é de que Bolsonaro não poderia cumprir pena na Papuda, mas sim uma prisão militar, já que ele é capitão reformado do Exército. Para a gente falar sobre isso, porque é uma questão muito delicada, nós convidamos Marcelo Almeida, especialista em direito militar. Marcelo, muito bem-vindo, fico muito feliz com a sua presença aqui para a gente tratar de um assunto delicado, é um assunto criterioso, e a gente merece a presença de um especialista para tratar desse assunto. Muito bem-vindo. Felipe também nos acompanha. Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. A gente está aqui à disposição para poder contribuir, sanar algumas dúvidas sobre essa questão da legislação militar. Na semana passada, Marcelo, a gente ouviu dizer que haveria a possibilidade de Jair Bolsonaro não ir para Papuda, porque o ministro Alexandre de Moraes enviou a chefe de gabinete dele até a Papuda, até o complexo penitenciário, para verificar as instalações e, de acordo até com o colunista aqui do Portal Metrópolis, já teria escolhido uma cela, que seria uma cela de paredes brancas, com um televisor e com um ar-condicionado, certo? Depois disso, houve-se aí esse comentário, esse burburinho, de que, por ele ser um militar da reserva, ele não poderia ir para Papuda, não deveria ir para Papuda e sim para um complexo militar. Ok, quando houve o início do julgamento do Núcleo 1, o ministro Alexandre de Moraes, lá no início do julgamento, disse o seguinte: ao término desse julgamento, o Superior Tribunal Militar vai avaliar a questão das patentes dos réus que são militares ou militares reformados. Ok, falando tudo isso, me estendi bastante. Queria ouvir, então, como é que funciona agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem o direito, primeiro vamos falar sobre ele tem o direito ou não de ir para um complexo militar? Bora lá, a resposta é bem simples e objetiva. Sim, ele tem direito. Agora, a gente também tem que deixar bem claro que existem dois viés nessa situação. Um é o político e o outro é o jurídico. Infelizmente, o que a gente se observa é que o que está previsto juridicamente, em alguns pontos, está sendo atropelado. Então, da forma jurídica, sim, é previsto que ele venha a cumprir no estabelecimento prisional militar. Isso está previsto até mesmo na própria lei de execução penal. Qual é a diferença que vai cumprir na Papuda ou no estabelecimento prisional militar, o chamado presídio militar? É bem simples, é justamente a condição que ostenta a pessoa a qual vai cumprir a pena. Se a pessoa ela ostenta a condição de militar, óbvio que vai cumprir no presídio militar, ainda que seja uma pena definitiva. E assim a gente tem inúmeros casos no Distrito Federal, por exemplo, que militares condenados de forma definitiva cumprem pena no presídio militar. Então não seria nenhuma regalia, está previsto na lei. De igual forma, caso o militar, ou melhor, ex-militar, ele deixa de ostentar a condição de militar, aí sim, ele deve ser conduzido à Papuda, ao presídio comum. E ainda assim, lá tem uma ala específica para ex-militar, para ex-policial, para pessoas que podem ser vulneráveis em algum momento. Então, a questão técnica é essa. Ele, na condição de militar do Exército Brasileiro, ele tem sim o direito de cumprir essa pena no estabelecimento militar determinado pelo Exército. Ele ainda não derrubou a patente de Jair Bolsonaro, que ele é um militar reformado. A defesa dele pode sim pedir que ele cumpra a sua pena num estabelecimento militar. Ainda pode ter esse recurso. Sim, exatamente. Embora tenha ocorrido essa condenação de 27 anos, ainda assim ele continua como militar do Exército Brasileiro. E como tal, é prerrogativa previsto em lei que ele possa cumprir essa pena dentro de um estabelecimento prisional militar. Felipe, você tem alguma questão aí para o Marcelo? Marcelo, boa tarde. Prazer estar com você aqui no contexto, conversando sobre esse assunto aí que está gerando muito debate.
não é? Eu queria saber se a estrutura para isso, né? Você acha que tem vários militares, né, teoricamente, que estão sendo processados e foram condenados, né, na primeira análise, né, sem recurso pelo STF. Você acha que tem estrutura para todos os militares que ali estão, né, sendo condenados e processados, de colocar todos eles numa prisão militar? Aí eu, só fazendo um adendo, né, se a lei é dessa forma, espero que se observe a lei nesse caso específico, né? Bom, mais uma vez, boa tarde. Com relação ao quantitativo de espaço para acomodar todas essas pessoas que estão sendo condenadas, que são militares, eu não consigo te afirmar agora, nesse exato momento, porque eu não tenho conhecimento do número de estabelecimentos prisionais militares do Exército. Mas uma coisa eu posso afirmar, pelo número de quartéis que existem em todo o país, sem sombra de dúvida nenhuma, há capacidade sim. De início, o cumprimento ele é feito hoje pela Polícia do Exército, né? Então, existe sim batalhões, tanto no Distrito Federal quanto em outros estados, que comportam perfeitamente. Agora, com relação à condenação, é preciso deixar bem claro, uma coisa é o processo, condenação, e outra coisa é a execução da pena. Então, com relação à execução da pena, que é o que a gente está tratando aqui, sim, eu entendo que pelo número de quartéis que existem no país do Exército Brasileiro, há capacidade sim. E só complementando, se não fosse dessa forma, dificilmente caberia dentro da Papuda. Então, se não cabe dentro dos quartéis, que são números enormes, dificilmente caberia dentro da Papuda. Então, se for por esse viés de espaço, não faz sentido algum particular da Papuda. Mas, repito, está previsto na lei essa possibilidade legal de cumprir no estabelecimento prisional militar. Agora, se é uma possibilidade legal, se isso está previsto em lei e a patente do presidente Jair Bolsonaro, eu estou falando de Bolsonaro, mas a gente vai chegar nos demais réus, e a patente de Jair Bolsonaro ela não foi destituída, eu não consigo ver qual é o problema, assim, por que a gente já não sabe que ele vai para uma instituição militar? Por que existe essa determinação de ir para a Papuda? Tem essa brecha no direito? Existe essa brecha? Tá, vamos lá. A regra, via de regra, o cumprimento de penas dos condenados, via de regra, são presídios comuns. São os presídios estaduais ou federais, mas via de regra, presídios comuns. A exceção é que entra o presídio militar. Então, é uma exceção que entra para o presídio militar para que possa ser cumprido. E isso está previsto, inclusive, na Constituição, a questão da justiça militar e seus cumprimentos, execuções das penas. Inclusive, a própria justiça militar ela é responsável também por cumprir, executar os seus julgados na esfera criminal também. Então, isso é a previsão que está na lei, que ele possa cumprir. Agora, o que você me perguntou, o porquê, então, desse debate, desse dilema, se vai para a Papuda ou se vai para o presídio militar. O que eu posso te falar é o seguinte, não sou partidário de nenhum partido, nenhum deles, não defendo A nem B, mas, infelizmente, o que vem sendo feito com relação a esse caso, infelizmente, foge o que está previsto na lei. Agora, se vai ser feito dessa forma, se ele vai para o presídio militar ou se vai para o comum, é difícil a gente saber. A gente já presume, mas é difícil a gente afirmar. Então, infelizmente é isso. Existem as decisões jurídicas e as decisões políticas. Então, o meu ponto de vista, algumas decisões que estão sendo tomadas, elas não estão de acordo com o que previne, com o que determina a lei e a Constituição. Agora, isso não pode gerar um problema, uma confusão, um problema de relacionamento entre o STM e o STF? Sim, infelizmente sim. A própria Constituição fala que os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas há muito tempo que toda a sociedade brasileira não vê mais harmonia, só vê a independência, uma independência de forma bem crucial. Agora, a harmonia já não existe há bastante tempo. Pode gerar entre o STF e o STM? Pode. Agora, como é que vai ser resolvida essa questão? Não parece que estão preocupados, né, Felipe?
fla-flu, né, institucional, quem é pró-Bolsonaro, quem é contra Bolsonaro, mas as pessoas esquecem, né, quando o Lula foi condenado, né, antes de ter sido anulado o processo dele no STF, ele foi decidindo que ele ficaria numa série especial na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, né? Até pela questão do cargo que ele ocupava como ex-presidente da República, né? Então, assim, no meu modo de ver, eu queria saber a opinião do Marcelo, né, sobre esse assunto, né? Se o STF tiver uma postura diferente com o Bolsonaro, com que a justiça teve com o Lula naquele momento, né, vai reforçar a narrativa de perseguição ao Bolsonaro, né? Então, eu creio que o STF, nesse assunto específico da execução da pena, né, do Bolsonaro e dos militares, eu espero que ele observe a lei, né, e faça com que o Bolsonaro ele cumpra a pena, né, seja pela seu cargo anterior de presidente da República, né, assim como foi dado, né, a deferência ao Lula, né. Eu não sou a favor que político e cargo tenham situações diferentes, né. Estou só analisando a questão de as pessoas tiveram uma condenação e teve uma execução da pena diferenciada e melhor qualificada do que possivelmente será o outro, né? Então, eu espero, né, que o STF, nessa situação, analise essa questão, né, e dê a mesma deferência que foi dado ao Lula ao Bolsonaro. E se for para o Bolsonaro e para a Justiça Militar, que assim seja. Queria saber a sua opinião, Marcelo, sobre isso. É preciso só destacar que na época em que na condição de ex-presidente, hoje atual presidente Lula, ele ficou preso na sede da Polícia Federal, naquela ocasião ele não estava condenado em definitivo. Então ele estava cumprindo uma pena provisória, uma pena cautelar, diferente da situação que pode se atribuir ao Bolsonaro daqui a alguns dias. Então hoje, embora já exista uma condenação também para o Bolsonaro, ele também não é um condenado definitivo. Ele ainda está na condição de provisório, até porque ainda tem recursos ainda a serem julgados e serem interpostos aí, de acordo com o que a defesa entender. Mas, hoje, ele não é um condenado definitivo. Então, são essas duas diferenças. A própria lei, o Código de Processo Penal, ele prevê algumas prisões em especiais para algumas pessoas enquanto dura o procedimento, ou seja, a prisão provisória. Agora, transitou em julgado, é definitivo? Aí define se é presídio comum, presídio federal, presídio militar. Então aí vai dar o destino correto de acordo com a lei. Mas tem essa diferenciação. E em que momento a gente vai saber se esses condenados, se esses réus da trama golpista, eles vão perder a patente pelo Superior Tribunal Militar ou não? Quais são as análises, quais são os critérios do Superior Tribunal Militar para derrubar essa patente? Na verdade, a condição de militar ela é perdida por duas formas. Ou por decisão judicial, transitada em julgado, ou por uma decisão administrativa. Se não tem previsto na decisão judicial na qual condena uma pessoa a decretação da perda do cargo, ou, no caso aí do Bolsonaro aposentado, já reformado, a perda da condição de militar reformado, ou seja, se não tem na sentença essa previsão, então cabe à administração fazer essa análise. No caso, o Exército Brasileiro. Seria a mesma coisa com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro, ou seja, então só tem esses dois caminhos. Ou a via judicial, decretado em sentença, transitada em julgado, decreta a perda do cargo, ou caça a aposentadoria, ou caça o que for. Ou a segunda via, que seria a via administrativa. Então, cabe exclusivamente ao Exército Brasileiro analisar a condição dele de militar diante dessa sentença condenatória e verificar se é o caso de mantê-lo ou de excluí-lo. Mas não cabe ao STF no primeiro momento, ao STM nesse primeiro momento. Cabe ao Exército Brasileiro definir sobre isso. Eu só queria saber, produção, se a gente tem a arte dos militares, dos núcleos. Coloca só para a gente mostrar aqui, para ilustrar. Eu queria mostrar quem são os militares aqui da trama do golpe, para fazer uma pergunta específica para o Marcelo. Coloca para a gente, porque a minha pergunta é a seguinte, vou colocar aqui o número de militares que nós temos, ou militares da reserva, pelo seguinte, o que acontece com esses militares ou militares da reserva se eles perdem essas patentes? Quais são os prejuízos ou quais são os benefícios que eles perdem agora que serão presos? Os benefícios para eles e também para os familiares.
sua dúvida é quais os benefícios, quais as consequências em caso venha a ser decretado a perda da condição de militar. Seria isso? Isso. Tá. Isso vai depender de cada caso específico. Por quê? Primeiro momento, existe a condição do direito adquirido. Se ele já está na condição já de reformado, há quanto tempo? Então, isso é o primeiro impacto. Se pode ou não, por uma decisão administrativa, alcançar a exclusão dele, mesmo na condição de reformado. Segundo ponto, em caso de que venha decidir por legal e concreto a exclusão dele de militar, seja por decisão administrativa, seja por decisão judicial, ele passa a perder os valores, os proventos ou a remuneração, o subsídio que ele vinha a receber na ocasião. Ele deixa de ter os benefícios que a instituição oferece. Essa é uma regra geral. Agora, tem as exceções também. Tem as exceções. Por exemplo, se o fato pelo qual gerou a condenação dele, seja na esfera administrativa, seja na judicial, se o fato que gerou já foi quando ele estava fora da atividade militar, ou seja, ele já era reformado, ele já estava na reserva, algo nesse sentido, então, via de regra, essa decisão, esse fato, ele não pode alcançar os proventos do militar. Então, ele pode até perder os benefícios, ostentar a condição de militar, mas ele não perde os proventos. Isso também está previsto em lei. Bom, por mim, tá ok. Eu queria saber se o Felipe tem mais algum questionamento, senão a gente encerra a nossa entrevista. Tem mais alguma pergunta, Felipe? Tem uma perguntinha só. Eu fiquei ouvindo aqui o que o Marcelo colocou, né, sobre as formas de perder, né, patente militar. Ele colocou que são duas formas: administrativa, né, a força militar abre processo administrativo e durante o processo administrativo, no final, conclui que o militar tem que perder a patente. E a segunda forma seria por decisão judicial, né? Aí minha pergunta é o seguinte: o STF, né, que é o órgão civil, né, teria o condão e teria a possibilidade de, na sentença, constar lá e condenar os militares a perderem a patente militar, ou essa perda na justiça tem que ser feita na justiça militar, né, outra justiça? Né? Essa é a minha única dúvida. Sim, legalmente existe a possibilidade, sim, do STF, até porque a gente parte do princípio do que está previsto na Constituição, que o STF é a Suprema Corte e acabou. Então, pode sim. Até porque, quando a pessoa ela submete a uma situação que está na condição de perder o status de militar, ser excluído da corporação, isso se discute no STM, começa lá na Justiça Militar, não termina no STM, porque a última instância é justamente o STF. Então, pode recorrer para o STF, sim. Então, como o STF é a última palavra de forma legal nas decisões, então, se porventura fosse o caso de decretar a perda do cargo já pelo STF, sem qualquer ilegalidade, poderia decretar, desde que tivesse elementos concretos que evidenciassem a necessidade de decretação da perda do cargo ou cassar a condição de reformado, o que não foi o caso.